Você quer investir nas maiores empresas do mundo, mas não sabe como? Esse ETF que eu vou falar hoje resolve seu problema em reais e com isso você não precisa pagar nem IOF. Vem comigo pro vídeo porque eu sou o Lucas Borelli e hoje eu vou falar do Tech11. Vamos olhar o site aqui do ETF. O ETF ele investe nas 10 maiores empresas de tecnologia do mundo. A taxa de administração dele é de 0,25% ao ano. É uma taxa barata e uma taxa global. É só isso que paga. É 10 empresas também. É muito pouco trabalho que os gestores têm, né? Ele tem sobre gestão 1 bilhão de patrimônio líquido e 11 milhões em negociações diárias. Então tem uma liquidez bem alta. Além do formador de mercado. Eu já expliquei por aqui, mas vou falar de novo. O formador de mercado nos ETFs, eles garantem a liquidez. Tem um spread, mas eles garantem a liquidez. E esse ETF, o imposto de renda dele é 15% no ganho de capital. A ponderação que o ETF coloca para cada empresa é de 10%. Então o ETF tem 10 empresas, cada uma das empresas tem 10% de peso dentro do ETF. O rebalanceamento é feito trimestralmente. E tem 3 principais critérios para entrar ou se manter nesse ETF, que são eles. O valor de mercado tem que ser superior a 5 bilhões de dólares. O volume de negociação tem que ser superior a 50 milhões de dólares. E tem que ser do ramo de tecnologia ou inovação. E eu vou deixar aqui do lado as 10 empresas que compõem o ETF hoje. E além dessas empresas, esse ETF ele sofre a variação cambial, porque ele é em dólar e você está comprando ele em reais. Então, se o dólar tem valorização ou desvalorização, vai afetar o preço da cota em reais também. Tem que ficar de olho nisso. E eu estou deixando aqui, já deve estar na tela, as 10 empresas que compõem o índice hoje. E eu estava analisando o preço sobre lucro dessas empresas e a maioria está abaixo da média histórica. E isso é um indicador muito bom de que está na hora de investir. Não é uma recomendação e não é que vale a pena investir, mas é um dos indicadores que dá para analisar e saber se uma ação está cara ou barata. O PL, para quem não conhece, é um indicador preço sobre lucro. É o quanto tempo a empresa vai te devolver o investimento que você fez em anos. A média das empresas é de 30 anos. Então, se você botar R$1.000 lá, em 30 anos o lucro dessa empresa vai te devolver o dinheiro. É claro, é o lucro de hoje. Se o lucro continuar crescendo, provavelmente esse tempo vai ser menor. Mas com o lucro que tem hoje já registrado, é de 30 anos. E acontecem exageros. Por exemplo, tem uma empresa dentro desse ETF que o PL dela é de 200 anos. É algo inimaginável. Não tem como você conseguir receber o seu investimento de volta, porque é 200 anos. Mas eu analisei cada uma das empresas e eu vi que está bem próximo da média, cada uma. Tem umas acima, tem umas um pouquinho abaixo, mas está muito próximo da média. A média final está dando bem próxima também. Mas quando a gente fala assim, 200 anos de lucro, ninguém espera realmente que a empresa demore 200 anos para você ter lucro. O que a gente espera é que o lucro da empresa aumente e faça esse tempo diminuir. Obviamente, ninguém quer esperar 200 anos, até porque ninguém vive 200 anos. Só que também tem um porém. Se acontece uma crise, essas empresas de crescimento que estão com o PL avaliado muito esticado, elas são as que mais sofrem, justamente por isso. Porque sabe-se que elas não vão entregar o resultado esperado, então o preço delas cai lá para baixo, justamente porque elas têm um preço muito valorizado. Então essas empresas são as que mais sofrem. E se nós estamos vivendo uma bolha, que é o que muita gente está falando, provavelmente se essa bolha estourar, essas 10 empresas que estão aqui dentro são as que mais vão ser prejudicadas. Mas agora eu vou deixar um gráfico aqui para vocês verem, que é a rentabilidade desde o começo desse ETF comparada com o CDI. E esse ETF está com 95% de rentabilidade e o CDI está com só 70%. O ETF está com bem mais. E agora eu vou deixar uma rentabilidade da melhor janela para o ETF. A melhor janela do ETF, se você tivesse acertado na mosca o melhor dia de investir nesse ETF, você teria 243% de rentabilidade contra só 48% do CDI. É muita coisa. E eu vou dar minha opinião sobre o ETF. Eu gosto desse ETF. Eu acredito que, como o ETF faz o rebalanceamento por nós das ações,
a gente consegue ter as ações sempre rebalanceadas dentro da nossa carteira e a gente não precisa ficar pagando imposto de renda. Eu gosto desse ETF por conta disso. Acredito nessas empresas também, nem todas, mas acredito na maioria. E o setor de tecnologia, para mim, é o mais promissor, é o que mais vai crescer para o futuro, então eu tenho uma exposição bem grande à tecnologia na minha carteira. Agora, em questão de aportes, eu estou esperando. Eu não acho que a gente esteja numa janela boa. Apesar de eu ter feito pequenos aportes com partes do que eu coloco mensalmente, ele está bem abaixo do percentual definido da minha carteira. Agora, a minha dúvida mesmo é a seguinte: se nós já estamos com o preço sobre lucro desse ETF na média, será que esse não é o melhor momento para se investir no ETF? Isso eu tenho pensado sobre isso todos os dias. Ainda não cheguei para uma resposta, mas eu também não fiz nenhum aporte, então eu estou achando que não. E nós temos a sombra de uma possível bolha. Ninguém sabe se está em bolha ou não, porque bolha elas não avisam. Quando está todo mundo falando tem bolha, tem bolha, tem bolha, muito provavelmente não tem uma bolha, não tão grande como deveria estar. Mas também não dá para negar que os preços dessas ações estão muito altos. Então eu estou bem em cima do muro, não sei o que fazer, estou avaliando, estou estudando mais, puxando mais números, analisando melhor a economia dos Estados Unidos para ver o que vai acontecer e o que eu faço com a minha alocação nesse ativo. Mas, obviamente, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é um conteúdo educacional e é isso que eu tenho para falar hoje sobre o TEC 11. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal. E me diga qual que é o ETF que você gostaria de me ver explicando sobre e dando a minha opinião, porque eu falo realmente o que eu estou fazendo. Te vejo no próximo vídeo, meus amigos. Até lá!